Ótima noite, galera. Já já a gente inicia. Vamos dar mais 2, 3 minutinhos, porque tem uma turma que às vezes não consegue instalar o aplicativo. Enfim, vamos esperar um pouquinho. Já já a gente está junto. Aham, pronto. Fala, turma. Deixa eu só desativar aqui o meu áudio. Eu. Fechou? Gente, vamos lá? Sejam bem-vindos ao Desafio 7 Dias. A gente já botou para gravar essa live, né? Porque tem gente que não consegue entrar agora, então depois entra e vai ser uma noite bem bacana. Quem quiser ligar a câmera, para a gente, eu sempre deixo uma tela aqui inteira com a galera que está participando, porque às vezes é legal, a gente vê a reação na turma, a gente vai batendo papo, conversando. E vamos lá. Primeira coisa, todo mundo está me ouvindo? Quem está com a câmera aberta só faz um joinha para eu saber se está tudo certo. Fechou então. Vamos lá, turma. Essa live aqui, galera, o material que eu vou passar, ele é um material que a gente usa é, no nosso na nossa segunda fase, né? Que é a segunda fase que a gente vai perder mais peso, enfim. Qual é a nossa ideia principal do desafio 7 dias? A ideia principal é o seguinte: muita gente não tem motivação suficiente para começar. Ou às vezes até tem motivação suficiente para começar, mas daqui a pouco para, né? Ela não consegue persistir. E isso não é culpa tua. Já quero deixar bem claro que não é culpa tua isso. Isso é o problema é do mundo que a gente vive, que a comida está abundante, são das pessoas que a gente está convivendo ao redor, que ao invés de ajudar a gente, né, mais piora do que ajuda. Enfim, mas a ideia desses 7 dias é que tu saia daqui melhor do que tu iniciou, né? E a gente vai trabalhar, a gente vai dar nosso máximo. Não vai ser um desafio complicado, cheio de restrições. A nossa ideia não é isso,
tá? Porque se a gente entra com um monte de restrição, eu tenho certeza que tu vai perder peso. O problema é que isso não é sustentável, né? Quando a pessoa começa a fazer uma dieta doida, com várias restrições, isso não é sustentável. Tu até perde peso, o desafio é muito bonito, perde 3, 4, 5 quilos, mas tu não aguenta mais, né? Tu tá louco para ir na pizzaria e comer pra caramba. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar dos nossos 5 pilares para a gente conquistar o corpo dos nossos sonhos. Nossa filosofia, 20% treino, 80% alimentação e 100% mentalidade positiva, né? Por quê? Marcos, quer dizer então que o treino não é importante? Não, ele é tão importante quanto a alimentação. O grande lance é que tu treina uma vez por dia e come 4, 5, 6 vezes. Então, a gente conseguir se sustentar é, num treino é fácil, né? Uma vez entra, vai lá e pronto. Agora, o problema está na gente comer o tempo inteiro certo. Às vezes tu até começou de manhã certo, no almoço foi certo, no café da tarde foi certo, na janta foi certo, e aí antes de dormir tu vai lá, taca a geladeira, pega uma barra de chocolate e come, né? Então, 80% da alimentação é o mais difícil. E 100% mentalidade positiva, a gente está aqui para te ajudar nisso. Para a gente, o mais importante, o mais difícil é a mentalidade. E a gente está aqui para ajudar. Essas aqui são as nossas 3 profissionais que montaram o desafio com a gente, né? Então, a doutora Manuela, que por ser a minha esposa, é médica, né? Pós-graduada em endocrinologia. A Sabrina, que ela é nutri, ela que fez as rotinas, os cardápios ali, a lista de comidas que a gente vai comer ou não. E a Thaís, ela é personal trainer, né? Então, ela que fez os treinos e vai passar os treinos para a gente. Então, a gente está bem assessorado com 3 mulheres inacreditáveis, né? Então, vai ser sensacional. Começar a falar um pouquinho do meu resultado, né? Eu sou fruto dos 7 dias, não de um, mas eu sou fruto de uma mentalidade dos 7 dias, né? Eu sempre fui uma pessoa gordinha, com 16 anos de idade comecei a trabalhar. Quando a gente trabalha, a gente sabe, né? A gente acaba deixando um monte de coisa de lado. A gente deixa é, boa alimentação, a gente deixa atividade física, tudo é para depois, a gente quer ganhar dinheiro. E eu comecei a engordar cada vez mais. Eu cheguei com 25 anos de idade, vestindo uma calça 46. Essa foto minha de antes, eu já estava no processo de emagrecimento, né? Porque eu não achei foto de antes, quando eu estava mais gordinho. E aí eu fiz um desafio de 90 dias. O que que era 90 dias? Eram 7 dias feito por 90. A mesma filosofia que a gente aplica no 7, a gente faz em 90 dias e ele fica simplesmente incrível, né? Porque a gente faz mais. Então, esse aí foi meu resultado, né? O da esquerda é o antes, lógico, e o da direita é o depois. E a Manuela, quando eu conheci ela, ela foi fazer atividade física na minha academia de Tubarão. Ela estava recém se formando em medicina. Ela já tinha vários problemas para perder peso. Ela queria perder 6 quilos para a formatura. Ela tentou de tudo quanto é forma até ela engordar. Até ela perdia peso, mas logo voltava a engordar. Sempre usou remédio, essas coisas, né? Que na faculdade de medicina é fácil de ter, né? Contato. E aí depois, quando a gente começou a namorar, ela quis fazer o desafio 90 dias. Eu falei que ela só poderia fazer se ela fizesse do jeito certo, que eu mandasse ela fazer. E ela fez o desafio, ela trincou o corpo dela. Hoje a gente tem 2 filhos maravilhosos e ela continua com o resultado. Então a nossa filosofia, a nossa ideia do desafio 7 dias, gente, presta atenção. Não é secar da noite para o dia, não é perder peso da noite para o dia. A nossa ideia é a gente fazer uma filosofia constante evolução, para que tu perca 1 quilo na semana, 2 quilos na outra semana. No final de um mês, tu perde de 3 a 4 quilos, no final de um ano, tu está completamente transformada. Essa é a nossa ideia do desafio e é isso que a gente propõe no desafio. Se tu está aqui para milagre, pode sair dessa live, pode sair do grupo, que a gente não vai entregar milagre. A gente vai entregar uma metodologia, tanto nos 7, quanto depois da segunda fase, que é de 21 ou 90 dias, essa metodologia para te transformar o corpo e nunca mais engordar. Então vamos lá. Primeiro pilar, mais importante para mim, mentalidade.
E a gente tem dois tipos de mentalidade. Mindset, né, que é a mentalidade fixa, e a mentalidade de crescimento. O mindset fixo, galera, é aquela pessoa que ela acha que ela nasceu assim e vai morrer assim e não tem jeito. O mindset de crescimento é aquela pessoa que ela acredita que ela nasceu assim, mas ela não vai morrer assim. Ah, eu nasci gordinho, é meu corpo. Não, eu vou mudar, eu vou fazer as coisas certas para que a gente consiga mudar. Então, hábitos geram ações, ações geram resultados. Então, os nossos hábitos que a gente tem gera a gente fazer algumas ações. Ah, eu tenho o hábito de comer à noite. Beleza, então eu como à noite. Essas ações vão me gerar um resultado. Ah, comer errado à noite. Então eu acabo ganhando peso. Enfim, é só um exemplo, né? Então, se a gente quiser mudança de hábito, se a gente quiser mudar o fruto, a gente precisa mudar a semente. Se a gente quiser mudar o resultado, a gente precisa mudar os nossos hábitos. E esse aqui é a nossa rotina. A gente entra numa rotina de deixa a coisa acontecer, igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a gente acaba entrando numa rotina, e o corpo adora a rotina, porque é confortável para ele. E essa rotina, normalmente, a gente busca recompensa. E a gente anseia o tempo inteiro pela recompensa. A gente trabalha para poder comer, a gente treina para poder comer, sempre a gente quer uma recompensa. Só que o grande lance é a gente tem que botar essa recompensa ser uma coisa boa e não uma coisa ruim, né? Normal. E essa aqui deveria ser a verdadeira rotina nossa. Motivação, que é o que o grupo vai entregar, o que a gente vai entregar aqui para vocês é mais da motivação. Tem os materiais, lógico, mas que a gente não, o que a nossa meta aqui é não deixar você desistir. Força de vontade mais disciplina. Eu tenho força de vontade. Presta atenção, galera. Tudo que vale a pena leva tempo, tempo e trabalho, tá? Tempo e trabalho, esforço. Tudo que não vale a pena não precisa dedicar. Por exemplo, Marcos, eu como que eu quiser, eu engordo. Se tu pegar um terreno baldio e não capinar, ele vai encher de mato. Para ter uma flores, né, no teu campo, tu tem que cultivar. Então precisa de força de vontade e disciplina. Força de vontade e uma disciplina faz com que a gente tenha uma repetidão suficiente para iniciar um novo hábito. E presta atenção. Ah, tem gente que fala que o novo hábito se faz em 21 dias, 60 dias. A gente acredita que um novo hábito se forma em 90 dias, não menos que isso. 90 dias tu forma um novo hábito. E presta atenção, o novo hábito ele vem em cima do hábito antigo. Tu não tira o hábito antigo. Eu gosto de doce, eu tenho o hábito de comer doce. Eu, Marcos, eu adoro doce. Se eu boto um hábito para mim novo, ele cai em cima desse meu hábito doce. Mas se eu não consigo manter esse hábito, facilmente eu volto com o hábito antigo que eu tinha. Então a gente tem que fazer por 90 dias. Então, o nosso hack, a nossa meta, né, a nossa dica, o nosso pulo do gato é fazer aquilo que a gente acha que é sacrifício virar prazer. Odeio treinar, para mim é um sacrifício treinar. A gente precisa fazer com que esse sacrifício de treinar vire um prazer. Então, vamos para a parte técnica agora, para perder peso. Primeiro, a gente vai entender sobre balanço energético. O que é isso? É a diferença das calorias que o meu corpo queima e as calorias que a gente come, que a gente ingere. Então, a gente tem três tipos de balança. Primeiro, balança negativa. É quando eu gasto mais caloria do que eu estou comendo. Balança neutra é quando eu ingiro a mesma coisa do que eu gasto, e balança positiva é quando está sobrando caloria, eu não estou gastando elas. Então, essa é a diferença. De um lado tem o nosso metabolismo mais a nossa atividade física, e do outro lado é tudo que a gente come. E para a gente perder peso, o nosso balanço energético precisa estar negativo. E existem duas formas de deixar ele negativo. Uma, gastando mais calorias, que é a atividade física, e a segunda, que é mais fácil, é deixar de comer. Por exemplo, se tu pega um prato que não é legal e troca por um prato saudável, tu deixa de comer ali 300, 400 calorias. Para gastar essas mesmas 300 e 400 calorias, tu precisa correr de 5 a 7 quilômetros. O que é mais fácil? Correr de 5 a 7 quilômetros ou simplesmente deixar de comer um prato gordo, né, e comer um prato mais saudável?
Então, a gente precisa estar negativo. E o mais importante é a qualidade das calorias. Vamos lá, gente. Bolachinha de água e sal tem pouca caloria, mas não tem densidade nutricional. Então, a qualidade das calorias é melhor. Segundo pilar, alimentação. Vamos falar então de densidade nutricional, que é o que a gente estava falando. Não é o que eu como, e sim a qualidade do que eu como. Por exemplo, ó, hoje, se tu pegar 200 ml de leite, 200 ml de coca, qual é mais calórico? 200 ml de leite. Se tu pegar 200 ml de coca, nem caloria tem, né? Se for zero. Agora, 9 de carbo, 6 de proteína, 6 de gordura. Coca-Cola, não tem nada, só carboidratos. Se pegar zero, aí mesmo que não tem nada. Né? Então, a densidade nutricional é muito importante. Para a gente montar o nosso prato saudável, esse aqui é a nossa montagem. Vocês vão receber um material com tudo isso, tá? Então, para montar o nosso prato, 1/4 a gente come carboidrato. Gordura boa é pouquinho, proteína é 1/4, salada, que é folhas e legumes, se torna a maior parte do prato. Eu vou depois com vocês pegar o nosso material, nosso e-book, vou passar um por um, tá? A gente tem 3 estratégias. Jejum intermitente, a gente gosta muito, tu pula uma das refeições, ou pula o café da manhã, ou pula a janta, tá? E essa refeição, essa refeição a menos, faz com que tu coma menos calorias. Depois, slow carbs. Slow carb não é baixo carboidrato, e é sim a gente pegar carboidratos de baixo índice glicêmico, que vai ter na nossa estratégia lá nos nossos materiais. E suplementação, às vezes, ao invés de comer alguma coisa no meio da tarde, meio da manhã, tomar um whey protein, usar os artifícios da suplementação, ela casa muito bem, faz com que a gente ingira menos calorias e mais densidade nutricional. Então, isso aqui faz com que o nosso balanço energético seja negativo. Por que a gente usa essas três ideias? Porque essas 3 ideias elas trazem sustentabilidade para a nossa dieta. Volto a falar. A gente está aqui não é para fazer uma corrida de 100 metros, 400 metros rasos. A gente está aqui para fazer uma maratona. Fechou? A gente vai ter que comer saudável até a gente morrer. A gente não vai comer saudável agora, próxima semana. Não, nesses 7 dias eu vou comer saudável. Depois eu vou pegar a distância para chutar o balde, né? Não é assim. A nossa ideia é fazer com que todos os dias sejam melhores. Terceiro pilar, atividade física. E lembra, atividade física, a estética é um brinde. Ela faz muitas coisas boas além da estética. Então, os benefícios, aumento de queima calórica, a gente gasta mais caloria. Definição e fortalecimento muscular, isso é incrível. Hoje as pessoas que estão ficando velhas, elas começam a ficar dependentes dos outros por falta de músculo. Depois, melhor adesão à dieta. Quando tu está praticando atividade física, seja uma atividade física de alta intensidade, baixa intensidade, uma caminhada, uma corrida, crossfit, musculação, não interessa. Tu tem uma adesão à dieta melhor, porque na tua cabeça fica assim, poxa, eu corri agora, eu dei uma caminhada, eu fiz uma atividade física, eu fui para o cross, eu fui para a academia. Quando tu volta, tu não quer comer besteira, tu quer comer saudável porque tu não quer jogar aquele treino fora. Então, a adesão à dieta é muito boa. Segunda, as coisas que faz, melhora a nossa condição cardiorrespiratória. Isso é bom, a gente tem um cardio melhor. Valências vitais, isso é importante para a longevidade, valências vitais. Controle de estresse, muita gente tem ansiedade aqui. A gente vive no mundo ansioso, ansiedade, a flor da pele. Então, a atividade física te ajuda. Dizem que hoje o nosso músculo, os músculos nossos, é o maior produção endócrino, né, de fazer hormônios. Então, quando a gente treina, a gente libera alguns hormônios que só libera com treino. Então, a gente precisa treinar. A gente tem 2 estratégias. Na verdade, a gente tem 3. Eu gosto também de musculação. Então, treino HIIT, que é treino rápido, tu faz em casa em 10, 15 minutos e faz com que o teu corpo queime caloria por mais tempo. A gente adora a estratégia de treino HIIT, principalmente para quem não tem tempo. Depois, o cross-training. Hoje, por sinal, estou aqui no meu escritório, né? Dentro do meu próprio cross-training. Então, a gente gosta muito do cross-training, né? E depois a gente gosta de musculação também. Musculação faz bem, muito bem. Quarto pilar, mentor.
Ai, Marcos, mentor, eu não gosto mais de usar a palavra coaching, né? Porque as pessoas, eu acho que deturparam um pouco essa palavra. Mas o que que é o mentor? Alguém que não vai te deixar desistir. Presta atenção, galera. Por que que a gente fracassa nas dietas? Agora eu quero que todo mundo preste atenção. Se puder, liga a câmera. Porque quando tu está de câmera ligada, tu está prestando mais atenção. Por que que a gente fracassa nas dietas? Vamos lá. Quando a gente pensa sobre dieta, a gente pensa sobre várias N estilos de dieta que a gente fez e a gente não conseguiu terminar. E por que que a gente fracassa na maioria das vezes? Porque a gente sabe e não faz. Presta atenção. A gente sabe sobre as coisas e não faz. Por que que a gente faz? Por que que a gente sabe? Porque hoje no mundo de YouTube e Instagram, todo mundo é o bambambam. Bam, bam. Todo mundo tem a dieta que mais funciona, porque meu método, meu, sabe? É aquilo, é isso, o cara sabe de tudo. Mas ele não faz nada do que ele sabe. Por quê? Porque a gente tem um excesso de informação. Eu vejo muita gente hoje, o cara vai lá, segue o médico X. Aí o médico X, ele gosta de suplemento. O outro médico não gosta. Aí tu não sabe. Aí um dia tu toma, um dia tu não toma. Um dia tu toma, um dia tu não toma. Aí tu pega o médico que ele gosta de cross-training, ele acha crossfit, né? Cross-training é a melhor modalidade. Tem outro médico que fala super mal do cross e fala bem da musculação. Aí tu fica, não, então eu vou fazer 3 vezes musculação e 3 vezes cross. Aí tem um personal que não gosta de tal coisa. E aí tu vive no mundo de excesso de informação. A gente chama isso de obesidade, obesidade mental. Tu é cheio de informação, só não consegue botar em prática. Então, o mentor ele vai fazer com que tu comece a colocar a coisa em prática e tu melhore isso ao longo prazo. Já falando sobre isso, a gente tem uma regra dentro dos nossos grupos. A gente não permite sugestão de participante. Por exemplo, o aluno está lá e quer falar sobre o suplemento XYZ que ele usa. Ele está lá e ele quer falar sobre a dieta XYZ que ele faz. Isso não é permitido. Por quê? Porque quem comanda o grupo é a gente. A filosofia dentro do grupo, quem dita o ritmo é a gente. Não é que os outros estão errados, presta atenção, não é que os outros estão errados. É que se a gente falar uma coisa e o outro aluno falar outra coisa, vai dar conflito de informação e a gente volta nesse ponto de saber as coisas e não fazer. Então, eu tomo ou não tomo? Eu treino ou não treino? Eu faço jejum ou não faço? Porque um fala um monte de coisa diferente do outro. Então, quem dita o ritmo dos nossos grupos é a gente. Se a pessoa ela começa a interferir na nossa metodologia, automaticamente a gente remove ela do grupo. Tá? Isso não é por mal, isso não é para penalizar ninguém, mas simplesmente para aquele aluno que quer fazer a coisa certa ter um foco a se seguir, um caminho a se seguir. Fechou? Por isso que a gente, quando vai fazer uma viagem, a gente bota no GPS, que o GPS ele vai traçar uma linha da onde a gente está para onde a gente quer chegar. Então, nossas metas, escrever e compartilhar, e a gente vai prestar conta. A gente vai ter um checklist durante o desafio para fazer a coisa acontecer. Inspirar comunidade, nosso grupo ele vai ser aberto das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Das 8 horas da noite às 8 horas da manhã, o grupo ele permanece fechado. Por quê? Porque tem gente que trabalha à noite e às vezes tem gente que trabalha de manhã. Então, às vezes, o grupo fica ali sendo muito movimentado e aí incomoda as pessoas. Então, a gente vai mandar às 8 horas da manhã, a gente abre o grupo, às 8 horas da noite a gente fecha o grupo para poder ter um controle melhor e não ter aquele excesso de mensagens. Fechou? A gente faz isso para que tenha um melhor aproveitamento no próprio grupo. Tá? A gente faz isso para vocês, não por nós, não. Tá? Então, a comunidade é o nosso grupo. Presta atenção, nós somos as médias das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, dá uma olhada ao teu redor e vê com quem que tu está passando a maior parte do tempo. Provavelmente, se tu está passando a maior parte do tempo com pessoas que não estão no mesmo foco que você, tu nunca vai chegar no teu objetivo. Se tu quer perder peso, tenta passar mais tempo com gente que faz boas alimentações, boas refeições, que treina, que está mais no foco. E a gente quando fica
quando a gente é maior de idade, né? Não só maior de idade, mas hoje até o adolescente em diante ele está assim. Ele acha que pode andar com as pessoas erradas, que ele não vai se corromper. Vamos lá, eu tenho 2 filhos, um de 2 anos, um de 4 anos, para arredondar. E hoje eu já boto na cabeça do mais velho que andar com o fulano não é legal. Quando ele for mais velho, quem tem filho aqui sabe quantas vezes tu falou, não te quero com fulano, não te quero com Beltrano, se eu te ver com ele, eu vou fazer não sei o quê. Quem que já fez isso? Quem tem filho mais velho já podou as amizades, já não é? Pronto, aí a gente fica velho, acha que pode andar com qualquer um, né? A gente começa a não podar nossas amizades. Por quê? Porque a gente acha que, mãe, mas eu não vou, o meu amigo usa droga, mas eu tô junto com ele, mas eu não vou usar. Cara, mais cedo ou mais tarde tu vai entrar na roubada. Então sai de perto de gente errada. Não estou falando que é para a gente não ter mais amizade com as pessoas. Estou falando que se tu tinha aquela tua turminha que saía toda noite para comer hambúrguer, x-salada, pizza, evita ficar com eles até tu se fortalecer, tá? Então, não adianta. O teu inconsciente é muito maior do teu consciente, e o teu inconsciente ele manda no teu consciente. Então, cerque de pessoas com os mesmos objetivos. Beleza, turma? Feito? Então, vamos lá. Falar sobre o nosso desafio agora propriamente dito. Treinos diários. Todos os dias a gente vai mandar treinos no grupo para vocês fazerem. Então, a gente manda de manhã cedo ou no dia à noite anterior para te já entrar no outro dia podendo fazer treino. São treinos rápidos. Então, se tu quiser repetir ele de manhã e à noite, de manhã à tarde, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Então, treinos diários a gente vai ter. A gente fez um checklist. Esse checklist são 7 dias. Então, tu vai ter uma cor vermelha e uma verde. Tu pode tanto imprimir esse checklist e deixar na geladeira e com uma caneta mesmo preenchendo, ou tu pode no próprio celular, posta no Instagram, no Stories, e com o lapisinho mesmo do Instagram ali, né, do Stories, tu vai e preenche aquilo. E dá um tiquinho nas coisas que tu fez. Ó, a gente tem 5 principais coisas. Exerceu a gratidão, porque a gente parte do princípio que a gente tem que ser grato pelas coisas que a gente tem aqui. É ou não é? Gratidão é a primeira coisa, galera. Não sei se vocês têm religião ou não, se acreditam em Deus ou não, enfim. Mas a gente tem que ser grato pelas coisas que a gente tem. Depois, beber no mínimo 2 litros d'água. Fazer atividade física. Tomar os suplementos de vocês. Marcos, eu tomo whey, eu tomo polivitamínico, eu tomo creatina. Dá um check lá nos suplementos. E depois se comeu corretamente. Vai dando um check em tudo. Se tu não der um check em tudo isso, tu vai ter que escrever no teu dia que a gente tem 5. Se o teu dia for mais errado que certo, se tu não fez 3 coisas e fez 2, tu vai botar um dia vermelho. Se o teu dia for 3 coisas certas e 5 erradas e 2 erradas, tu vai botar meio a meio. Se tu fez todos os dias corretos, tu vai pintar o quadrado inteiro de verde. Fechou? Para ganhar verde, tu tem que fazer todo dia correto. O dia inteiro, às 5 corretamente. Se um deles faltou, tu bota metade do quadradinho verde e metade do quadradinho vermelho. E se mais de 3 foram erradas, tu bota todo o quadrado vermelho. Entenderam? Presta atenção. Se vocês fizerem isso aqui no Instagram, eu botei até um negocinho, ó, marca o seu coach, né? Então, a pessoa que está te ajudando no desafio, que está lá coordenando o grupo, se quiser marcar ela no desafio é bacana, porque às vezes a gente reposta e faz com que a turma conheça mais o nosso desafio e tu também se importa com isso. Agora, toda vez que tu se preocupa em marcar um dia, quando tu marca o primeiro dia verde, o segundo dia verde, acaba entrando numa rotina que tu não quer perder mais do dia verde. Então, tu quer tentar fazer tudo certinho para botar o terceiro dia verde, o quarto dia verde, o quinto dia verde, entende? Entra mais no teu psicológico. Então, usa esse checklist, vamos mandar no grupo também. Agora, materiais. A gente vai dar um material com alimentos, com baixo, médio e alto índice glicêmico e as ideias de refeições.
Deixa eu tirar aqui agora. Fechou, não estamos. Interromper compartilhamento. Fechou. Todo mundo me vendo, né? Deixa eu compartilhar agora, turma, com vocês o material aqui. Deixa eu botar lá em cima para ajudar vocês. A gente vai junto nessa. Calma aí. Calma aí, galera. Calma aí que deu ruim. Deu. Aqui. Ó, vê para mim, galera. Deixa eu botar lá em cima, por favor. Pronto. Estão vendo essa apresentação? Só dá um ok. Fechou. Essa orientação alimentar, gente, a gente passa para nossa galera do 21 dias, tá? Que é a fase 2. Quem gostar da fase 1, que é os 7 dias, depois pode entrar na fase 21 dias, daí tem um valor lá a mais, né? Enfim, mas não se preocupe com isso agora, se preocupe com 7. Essa aqui é a nossa orientação alimentar. Então vamos lá. Primeira coisa, hidratação. Existe um cálculo aqui, ó, seu peso vezes 0,38. É a quantidade de água por dia que tu deve tomar. Dica, utiliza canudo ou garrafinha, tipo assim, ó, que eu tenho aqui, ó. Garrafinha com dosador. Quem não tem o hábito de tomar, que fica às vezes enjoado, embrulha, tomar muita água, com canudo ou dosador é mais fácil, tá? Então faz esse cálculo. Rotina alimentar. Lanches proteicos. A nossa ideia é fazer 2 lanches, meio da manhã e meio da tarde, tá? O lanche ele tem que ter no máximo 150 calorias. Então pode escolher uma dessas opções aqui. Não precisa ficar muito preocupado com isso aqui, galera, que eu vou mandar no grupo, tá? Então, essas aqui são as outras. Ó, vamos supor, um ovo e uma clara, um pedaço de carne, iogurte proteico, bebida da beleza, barra de proteína, meia lata de atum natural, 100 gramas de frango desfiado, enfim. Tem várias. Tem umas receitas aqui que a gente também vai mandar. é, A gente vai mandar para vocês as receitas, tá? Esse seca-barriga aqui, lanche, seca-barriga e as receitas do cardápio VIP, eles são da rotina dos 21 dias, tá? É a fase 2, então não tem acesso agora. Na fase 2 tem. Almoço proteico. Vamos lá, almoço ou janta, né? Como montar o prato? Já expliquei aqui como montar o prato. Tamanho das porções, para não se perder. Tá, Marcos, mas eu quero calculadinho. Cara, presta atenção. Usa isso que fica mais fácil, porque se tu for no mercado, se tu for num restaurante, se tu sair num jantar, se tu não tá com a tua balança em casa, tu não vai conseguir pesar as coisas. Tu tá fazendo isso aqui de agora em diante o resto da vida. Então usa essas porções aqui, ó, mão aberta para os legumes. Depois, punho fechado para carboidratos. Palma da mão para proteína. O dedo polegar para óleos ou gorduras. E aqui estão a sugestão de refeição. Monta um prato, ó, escolhe um item de cada um. Vai escolher um item de proteína. As folhas, mínimo de folha é metade do prato, ou à vontade. Qual folha? A folha que eu mais gostar. Não tem regra. Legumes, 1/4 do prato, não tem problema. E gorduras, aquele um dedinho de gordura. Proteína está aqui, as melhores proteínas que a gente tem, de peixe, bovino, suíno e frango. Dica extra, espetinho de carne, né? Frango, queijo, lombinho, são ótimas fontes de proteína para quem fica na rua. Marcos, vou sair para jantar com o meu marido, minha mulher, com os amigos. Vai às vezes, sabe, eu não sei aí na cidade de vocês, mas em Camboriú, é bem estranho por sinal, porque eu não sou daqui, né? Mas aqui em Camboriú tem muito lugar que é espetinho, né? A refeição principal é espetinho, né? Então aqui é legal. Eu vou embora às vezes, quero comer alguma coisa, pego 2 espetinhos e acabou, né? Então é uma alternativa boa. Além das carnes, né? Tofu, soja, queijo, camarão e ovos são ótimas fontes de proteína. Os vegetarianos e veganos fala com a gente que a gente vê alguma coisa para ajudar vocês.
Durante esse período de 7 dias, galera, pelo amor do santo Deus, não come peito de peru, presunto, nugget, salsicha, linguiça, calabresa, mortadela, salame. Tira da tua lista embutidos. Beleza? Tira da lista embutidos. Quem quiser calcular a quantidade de proteína exata para o seu próprio corpo, aqui tá, ó, só clicar no link aqui na tabela que tu vai para uma calculadora e tu calcula a proteína. Carboidratos. Vamos lá. Existem três tabelas. Baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico e alto índice glicêmico. Não está errado comer o de alto índice glicêmico, ou às vezes até o médio. Mas a gente vai tentar manter, pelo menos nesses 7 dias, os baixos índices glicêmicos e médio índice glicêmico. Evita um pouco o de alto índice glicêmico. Beleza? Então, evita os de alto índice glicêmico. Frutas, a mesma coisa. Evita os de alto índice glicêmico, tá? Existe uma manha nesses índices glicêmicos que eles são feitos por 100 gramas. Então, vamos lá. O que eles fazem? Eles pegam 100 gramas de melancia e 100 gramas de bolacha recheada. E o índice glicêmico é feito a partir disso. Só que 100 gramas de melancia é isso aqui. E 100 gramas de bolacha recheada são 3. Né? Estou dando um exemplo. Então, eu não quero que vocês fiquem apegados a isso. Na parte dos 21 dias, né, na segunda fase, a gente explica com aulas e tudo mais. Tá? Falando isso, durante esses 7 dias a gente vai ter aula com a nossa personal, Thaís, e a gente vai ter aula com a nossa médica, Manuela. Tá? Durante os 7 dias, fazendo live desse jeito que eu estou fazendo, eu vou explicar depois para vocês. Então, evita esses altos índices glicêmicos, depois a gente entra na segunda fase e explica melhor sobre eles. Fibras, isso aqui pode comer bastante, pode comer à vontade, fibra é sempre importante. Gorduras, a gente tenta maneirar nas gorduras. Fechou, galera? Então, ó, Sabrina Estevão, nutricionista que fez esse cardápio do nosso desafio 7 dias. Então, deixa eu puxar para cá a tela. Galera, o desafio foi lançado. Vou colocar os materiais agora no grupo. Tudo que vocês precisam vai estar lá dentro daquele grupo, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, pergunta no grupo. Evita perguntar, chamar a gente em box. Por quê? Porque às vezes a tua dúvida, a tua pergunta pode ser a dúvida e a pergunta de muita gente. Então, se tu perguntar no grupo, por mais que às vezes tu ache que é uma pergunta que não tem lógica, mas pergunta no grupo que a gente vai responder com toda a educação possível, independente da pergunta que seja. Se for uma pergunta complexa ou não. A gente responde com toda a educação no grupo e é bom porque às vezes a gente tira dúvida de mais alguém, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Então, adoro isso porque significa que a gente explicou bem, né? Como foi o desafio. Mas eu vou mandar todos os materiais. Vou mandar depois, amanhã, o cronograma das lives e a gente faz uma live final do desafio para mostrar os resultados que todo mundo teve aqui. Eu vou falar isso no desafio também, no grupo, mas já vou falar aqui para vocês. Eu vou criar, a gente tem um formulário. Esse formulário é um formulário de pré-inscrição do desafio. Teu nome, teu WhatsApp, quantos quilos tu quer perder, que peso tu tem agora, que peso tu quer chegar, essas coisas assim. Uma dica que eu dou para todo mundo: se pesa e bate uma foto de biquíni ou de short, só não bate de calcinha e sutiã, tá, galera? Por que eu falo isso? Não bate de calcinha e sutiã, porque depois tu vai querer mostrar para as pessoas e vai ser calcinha e sutiã e a gente não vai mostrar. Entendeu? Então, se quiser bater de biquíni, bate de biquíni. Se quiser bater de short, top, bate de top e short. O top eu sempre indico, baixa o short para ficar na reta, para ficar abaixo do umbigo o short. Porque às vezes a mulherada usa shortinho mais cinta alta ali, né? Mais perto da cintura, e aí esconde tudo que tu não gosta. Então bate uma foto para depois dos 7 dias a gente bater essa foto e ver a sua evolução. Beleza, galera? Tamo junto. Espero que todo mundo tenha curtido. Eu já botei para gravar essa live. Eu vou subir ela no YouTube. Mando a gravação da live para quem quiser rever a live
ou quem não está aqui poder ver a live também. Fique com Deus, beijinho no coração de todo mundo, qualquer coisa é só perguntar. E é isso aí, ótimos 7 dias para todo mundo, galera. Valeu!